Dorival, você falou durante a entrevista, né, para o José Renato Ambrosio, que você, no Flamengo, você voltou, um dia você vai voltar para terminar aquilo que você deixou, né, que talvez tenha faltado. E aqui no São Paulo você já disse várias vezes a mesma coisa. Você voltou nesse trabalho para talvez terminar algo que você deixou lá atrás, quando você acabou interrompendo o seu trabalho ali em 2017. Você acredita que este é o caminho, você está trilhando este caminho? O que é terminar o trabalho? O que seria esse término de trabalho aqui no São Paulo? Eu acho que isso é um sentimento que todo profissional tenha. E o término de um trabalho não quer dizer especificamente uma conquista. Não, ao contrário. É você terminar um trabalho, é você consolidar, solidificar. Porque pode ser um trabalho preparatório, a gente nunca sabe. No futebol são etapas, você não queima etapas. Dificilmente a equipe que queime uma etapa, ela terá condições de chegar de uma maneira sólida. O que eu gostaria é que quando eu saísse do São Paulo, o clube estivesse ainda melhor do que quando eu entrei. Isso, para mim, é o maior ganho que nós poderemos ter. Por quê? Porque você vai ajudar a preparar essa equipe para um momento, para uma conquista. No primeiro instante que eu aqui estive, a equipe estava numa zona de rebaixamento. Campeonato de 2017. Aliás, saindo dessa zona de rebaixamento, fez a melhor campanha, era a melhor campanha do segundo turno até 43, 44 minutos da última partida contra o Bahia aqui no Morumbi, quando nós tomamos um gol de empate. Com aquela vitória seria a melhor campanha do segundo turno. Então aquilo para mim me deixou a sensação de que não estava terminado. E eu tinha certeza que com as reformulações que faríamos no início do ano, a equipe ganhando jovens talentos, oriundos da base, como acabou acontecendo, aquela equipe teria condições e possibilidades de vivenciar um novo momento. Então, isso para mim, essa sensação ficou. Por isso que quando apareceu a oportunidade de poder estar retornando ao São Paulo, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que alguma coisa estava reservada, como aconteceu com o Flamengo. Eu não tinha dúvidas que eu voltaria ao Flamengo, como eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer. Não sei se vai demorar 1, 2, 5 anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou em aberto. Não, mas você, nesse seu plano, né, de retomar o trabalho, você volta ao São Paulo num momento bem complicado para o São Paulo. A gente se lembra que naquele momento as análises eram de que o São Paulo era um time que brigaria, ou pelo menos tentaria evitar as dificuldades de brigar contra o rebaixamento. E aí, como o Zé lembrou, são 3 meses, hoje você está no G4, na semifinal da Copa do Brasil, com a melhor campanha na Copa Sul-Americana. Como é que se recupera um time em tão pouco tempo? Qual o segredo, qual a receita que você usou aqui no São Paulo? Vocês falaram muito de buscar jogadores, do lado humano, que você conseguiu recuperar jogadores que estavam falando em sair do clube. Como que foi feito esse trabalho nesses 3 meses? E quanto isso tem do Dorival mesmo, de quanto isso tem dos jogadores que se entregaram para esse trabalho novo? Bem, eu acho que quando eu falo do Dorival é de uma equipe de trabalho, uma equipe que está nesse momento. Estão todos ali na sala, reunidos, avaliando os treinamentos, tentando entender o nosso próximo adversário e principalmente buscando soluções para que a gente possa apresentar amanhã, no último dia antes da partida seguinte, para os nossos jogadores. Então é uma equipe que trabalha. Nós procuramos atacar todas as situações possíveis, melhorarmos o contexto, e esse contexto ele envolve, por quê? Em determinado momento, uma equipe ela possa estar muito bem, ela se sente confortável e confiante trabalhando daquela forma com um determinado treinador. Quando existe uma mudança, é natural que existe uma mudança de um modo geral. O importante é o treinador tentar aproveitar o máximo possível daquilo que a comissão técnica anterior lhe deixou. E tentar inserir o mais rápido também aquilo que talvez você possa fazê-lo. E dentro daquilo que você pense. Por isso que para mim foi um trabalho em conjunto. Nós procuramos atacar todos os lados possíveis. Porque eu queria que nós melhorássemos em todos os sentidos, em todos os aspectos. Vocês vão falar, mas então o trabalho anterior era ruim? Não, nada disso. Não era ruim. Para o Rogério aquilo era o suficiente dentro das condições que ele
que ele trabalhava, ele buscava a melhor equipe possível, o encontro do encaixe dentro daquelas condições. Na minha maneira de pensar, é natural que eu estimule de uma outra forma o atleta, eu busque de uma outra forma. É uma característica nossa você tentar melhorar o clube num todo, chamando todos os funcionários ao seu lado, abrindo possibilidades, fazendo com que todos eles trabalhem em prol do futebol, como deva ser. Não que não estivesse acontecendo isso, mas é que eu tento provocar um pouco mais em cada um deles para que possamos estar sempre estimulados e dando o nosso máximo, o nosso melhor para a nossa equipe de trabalho. Eu acho que nesse contexto você tenta trazer algumas soluções táticas e técnicas para que a equipe também busque um pouco daquilo que você evidencia como necessário e perceba como necessário para que a sua equipe possa evoluir. Então é um contexto, é um trabalho que englobe todas as áreas de um clube para que você possa, atacando em todas as áreas, você de repente encontrar uma solução de melhora, de aperfeiçoamento e de busca de um equilíbrio. Nesse contexto, desculpa, só para aproveitar o gancho, nesse contexto do momento que você chegou, qual foi o diagnóstico que você fez, quais foram os problemas que você compreendeu na hora que você chegou e quais foram essas soluções, ou pelo menos quais as principais soluções que você encontrou para que o time tenha mudado de momento? Eu busco valorizar muito pouco os problemas, eu tento buscar soluções, apresentar soluções para os jogadores. Eu acho que em todas as equipes que eu passei foi dessa forma. Eu não valorizo muito aquilo que esteja acontecendo, aquilo que se passou. É lógico que é um fato importante, de repente até marcante na história de uma equipe, de um clube, mas para mim o que conta é dali para frente. E o que eu quero é tentar extrair o máximo possível de quem esteja ali dentro. Por isso que eu sempre provoco no jogador essa condição. Eu tento lhe dar possibilidades dele encontrar soluções. Apresentamos também muitas delas, mas que também o jogador tenha liberdade para que ele encontre, ele busque, ele se aperfeiçoe, ele caminhe no sentido de ocupar um espaço que de repente ele não esteja ocupando e ele perceba que ele brigando em igualdade de condições com o companheiro, com muita lealdade, tanto um quanto o outro poderão estar atuando a qualquer momento. Por isso que a gente procura sempre essa disputa saudável entre elenco, entre grupo e tente fazer com que os jogadores se integrem o máximo possível e alcancem os melhores resultados. Dorival, uma entrevista recente, depois do jogo, acho que contra o Palmeiras, você foi até irônico ali numa pergunta que falaram sobre você ter sorte. Você acha que você foi um pouco injustiçado na sua carreira? Talvez tenha agora uma mudança de chave por tudo que você fez? Ou você acha que se você fosse o Dorival Júnior, por exemplo, você tivesse mais... Dorival, teria um pouco mais de reconhecimento assim na mídia mesmo? Não, eu nunca falei nesse sentido. O que eu falo é que, infelizmente, o nosso país não respeita os nossos talentos. Eu não estou falando de Dorival, não estou falando de treinadores, eu estou falando de um modo geral. Nós temos um dos maiores escritores do mundo, talvez um dos caras que mais venda livros no mundo, e de repente no país ele não tem o respeito que ele mereça. Nós temos artistas aí supervalorizados e reconhecidos mundialmente que talvez não tenham o reconhecimento interno. Nós temos pesquisadores e médicos de ponta no mundo e que talvez dentro do nosso país não tenham o reconhecimento. Eu entendo que isso infelizmente faz parte do momento, da cultura ou falta dela dentro do nosso país. Mas eu falei muito mais num outro sentido, que as pessoas têm que começar a perceberem que o futebol não se resume a você trocar um atleta, tirar, colocar um outro que seja à parte. Nós temos que começar a entender que existe uma leitura, existe muito conteúdo dentro de um jogo de futebol, bem diferente do que acontecia em outros momentos. Eu acho que nós temos grandes profissionais e muito preparados
para que possam desenvolver metodologias de trabalho. Isso tem acontecido com muitas das nossas equipes. Nós temos muitos profissionais qualificados, nós temos os melhores preparadores de goleiros do mundo, nós temos na área de fisiologia e recuperação de atletas com profissionais que são exemplares e que são também muito reconhecidos fora do nosso país. O que eu acho é que as soluções do futebol brasileiro estão aqui dentro, entre nós mesmos, os mesmos que fazem o futebol, todos os segmentos que fazem o futebol. Nós não precisamos mais de pessoas que apaguem luzes, nós precisamos de pessoas que acendam luzes, de pessoas que mostrem conteúdo, que mostrem coisas boas que estejam acontecendo, que corrijam também, que ajudem a corrigir, que mostrem naturalmente defeitos, mas que sejam construtivos em todos os sentidos, desde atletas, treinadores, executivos de futebol, diretores de futebol, a imprensa de um modo geral, os empresários. Eu acho que está na hora da gente se voltar um pouco mais para um produto que talvez seja o maior produto vendável que nós temos nas mãos e não sabemos explorar. É interessante isso, mas mais uma vez, o próprio futebol brasileiro faz um mal a ele próprio. E nós que estamos em volta do futebol, participamos de toda essa ciranda sem que iniciemos um processo de recuperação de um produto tão especial como é o futebol. Dorival, mas você acredita nessa mudança? Porque você está nessa há 20 anos, você como treinador, acho que o treinador é o profissional do futebol que mais sofre com essa cultura que a gente tem aqui no Brasil. E acho que, até voltando no caso do Flamengo, que me parece muito emblemático para essa cultura, né? A gente fala muito da necessidade de resultados e seus resultados no Flamengo foram inquestionáveis e mesmo assim ainda não a sua manutenção lá não foi possível, ainda que você tenha dito, pelo que a gente entendeu que você gostaria de ter ficado. Você acredita que essas mudanças podem acontecer de fato? Ou você acha que a gente está criando uma ilusão? Não, de imediato não. Eu sou muito sincero. Eu acho que só vai acontecer o dia que, e principalmente, houver uma mudança comportamental em todos os segmentos que fazem futebol. É natural que hoje nós temos um contexto um pouco diferente, com todas as mídias, né, que estão em torno. Hoje todo mundo fala aquilo que quer e o que não quer, aquilo que deseja falar ou que apenas imagine, mas ele pode se expressar de toda maneira, ele pode agredir de todas as formas e não ser responsabilizado por nada. E infelizmente nós vivemos num momento ainda onde estamos aprendendo a conviver com todas essas ferramentas, em especial o futebol, quando houver uma responsabilização um pouco maior, quando nós nos preocuparmos e principalmente os nossos gestores sentirem que eles têm um CNPJ nas mãos de uma grande empresa, de um grande clube, e que eles terão que se responsabilizarem com o seu CPF. Então, quando eles tiverem obrigações e responsabilidades, talvez nós passaremos a não tomar as atitudes, né, pelo nosso improviso, pelo nosso momento. Nós passaremos a pensar um pouco mais nos nossos clubes, porque eu acredito muito no trabalho desenvolvido e que precisa de uma mentalização um pouco diferente de tudo aquilo que esteja acontecendo. E todos os segmentos que participem do futebol, porque todos são responsáveis. Então hoje nós não podemos mais entender que só uma entidade ou só uma pessoa se responsabilize por tudo o que acontece dentro daquela entidade, até porque você não tem as chaves do clube nas mãos como treinador de futebol. Então, eu acho que está na hora de nós começarmos a esclarecer um pouco mais funções e respeitarmos um pouco mais tudo que esteja acontecendo e se passando. O futebol está sendo muito maltratado em todos os aspectos e o que a gente vê é uma perda de qualidade, uma perda de organização que nós nunca tivemos, mas que poderíamos já estar bem adiantados, e principalmente de vendagem. Nós, infelizmente, combatemos aquilo que é o nosso produto. Todas as áreas,
Aqui não é uma crítica a ninguém direcionada, mas infelizmente todos os segmentos que fazem futebol acabam pisando no seu produto. Essa é a grande verdade do que acontece de um modo geral. É natural que nós tenhamos equipes, especificamente falando, que estejam num outro momento, numa outra situação. Mas a grande maioria ainda continuamos e continuaremos a conviver com esses fatos. E para fechar, a CBF nunca te procurou? Não, nunca existiu. Naquele momento recente que Nunca existiu. Não.